Fase de cumprimento de sentença. Eu tenho certeza que você estava lá dando uma olhada no andamento do seu processo, viu isso, não conseguiu ainda falar com o seu advogado, mas a ansiedade bateu e você veio procurar aqui no YouTube. Se for isso mesmo, comenta aqui embaixo para eu saber se eu estou certo. Vamos então explicar exatamente o que é a fase de cumprimento de sentença de um processo. Você já sabe que o processo, eu já ensino isso em outros vídeos, ele é uma linha do tempo de uma série de atos, de uma série de andamentos que tem que ocorrer. Quando que começa o cumprimento de sentença? Ele começa depois que você já teve uma inicial, né? Ou seja, o seu advogado já entrou com o processo contando a sua história, dizendo o que é que você queria da justiça, quem que você queria que a justiça condenasse. Aí já teve a defesa, que é a contestação, né? Pode ter tido no seu processo uma audiência, pode ter tido uma fase de produção de provas, né? Perícia, etc, etc. Teve sentença, que é aquela primeira decisão do juiz que a gente já explicou o que é. Teve, talvez, recurso dessa sentença. E aí ocorre um fenômeno que a gente chama de trânsito em julgado, né? O que é o trânsito em julgado? É quando o juiz ou os juízes, dependendo se teve recurso ou não, eles tomam uma decisão, você tem um prazo para recorrer. Quem perdeu no processo, não necessariamente você, quem perdeu no processo não recorre dentro desse prazo, e aí essa decisão não pode mais ser recorrida, ou então recorreu tanto que chegou uma hora que não tem mais recurso. Não tem mais recurso nesse processo, seja porque já recorreu tudo que dava, seja porque expirou o prazo que você tinha, seu advogado perdeu o prazo, o advogado da outra parte perdeu o prazo, ou então acharam melhor não recorrer porque não dava mesmo para ganhar. Ocorre isso que a gente chama de trânsito em julgado, é quando não cabe mais recurso. Quem o Poder Judiciário, quem o Tribunal disser que ganhou, ganhou, quem o Tribunal disser que perdeu, perdeu. Tá? Então vamos supor, se você viu isso no seu processo, é muito, muito, muito provável que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, ou seja, a parte que perdeu não tem mais recurso para entrar. Então vai entrar com uma fase chamada de cumprimento de sentença ou execução, tá? Execução judicial, execução judicial. O que é isso? Veja, a partir do momento que você ganha um processo, aquela decisão que diz que você ganhou, ela é o que a gente chama de título judicial. É a mesma coisa que um cheque. Lembra do cheque? Hoje em dia quase ninguém usa. Ou uma nota promissória. É uma coisa dizendo assim, fulano deve para ciclano. Fulano deve tanto para ciclano. E o que acontece na maioria das vezes? O ciclano não quer pagar. Então o ciclano fica quietinho. Mesmo tendo perdido o processo, o ciclano não faz nada. Ele fala, vamos ver se esse idiota aí esquece que ganhou o processo. Porque lógico, né? É normal as pessoas ganharem e esquecerem que ganharam. Mas ele fica quietinho porque vai que. E aí o seu advogado, se você ganhou o processo, ele vai lá e vai interpor, ele vai apresentar uma petição, que é a petição inicial de cumprimento de sentença, que ele vai falar assim, ô juiz, é o seguinte, eu ganhei o processo e esse cara ainda não me pagou. Sabe o que eu quero? Que você chame ele, que você intime ele, intimação, para fazer o pagamento agora, já. Então, esse ato chamado intimação é o ato no qual o juiz vai ler a petição do advogado e falar, é verdade, hein? Você ganhou e ainda não recebeu. Então, ele vai intimar, ele vai dizer assim, ciclano, você que perdeu o processo, vem aqui e deposita na conta aqui desse juízo o valor. Então, vamos supor que você entrou com um processo, isso aqui vale para tudo, basicamente, tá? Civil, trabalhista, previdenciário, contra o INSS, etc, etc. Mas vamos pegar um caso simples, você adapta para o seu processo, mas é sempre basicamente a mesma coisa, tá? Você entrou com um processo contra o seu vizinho, porque o seu vizinho te chamou de tonto, né? Aí você entrou com um processo pedindo dano moral, você falou, ó, esse cara não tem o direito de me chamar de tonto, o juiz concordou e falou, verdade, você tem que pagar 10 mil reais por ter chamado ele de tonto, vai pagar 10 mil reais. O vizinho não pagou, seu advogado entrou com a inicial falando, ó, ele me deve 10 mil reais. O que é essa intimação?
é o recado que o juiz vai mandar pro advogado da parte que perdeu, falando, ó, fala pro seu cliente que ele tem 15 dias para depositar esse dinheiro aqui na minha conta, conta do juiz. Ele tem 15 dias para depositar, 15 dias úteis, tá? Importante dizer, a partir da publicação dessa intimação, para realizar o pagamento. O que é publicação da intimação? O juiz vai dar essa intimação, só que essa intimação vai sair num jornal chamado de Diário Oficial, tá? Esse Diário Oficial é como se fosse um jornal que o advogado recebe todo dia, dizendo para ele quais foram as movimentações que ocorreram nos processos nos quais ele atua. E aí, recebendo isso, ele vai avisar o cliente, falar, ó, o juiz falou que você tem que pagar aqueles 10 milhão lá, não vai ter jeito. Você tem aí para depositar? Vamos supor que aquela pessoa que está devendo fala, eu não tenho, não vai ter jeito. Ou então ela fala, não vou depositar porque eu acho que ele não merece. Pô, mas ele perdeu o processo, ele é obrigado a depositar. O que vai acontecer? Primeiro efeito, não sendo feito esse depósito nos 15 dias, ele vai ter que pagar uma multa de 10% a mais do valor e, como se fosse um troféu para o seu advogado, de mais 10%, que é o que a gente chama de honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença. Então, vamos supor, são 10 mil, certo? Certo, são 10 mil. Ele não pagou dentro dos 15 dias úteis, o devedor não pagou naqueles 15 dias úteis. Ele vai ter que pagar agora 10 mais... Quanto que é 10% de 10 mil? R$1.000. Eu sou advogado, mas essa conta eu sei fazer. Só essa, nenhuma outra conta eu sei. Mas, direto para o seu advogado, ele vai pagar mais R$1.000, tá? Então a dívida dele agora já cresceu, já está em 12 mil. Isso sem contar que continua correndo juros, tá? E correção monetária, tá? Só que se ele já decidiu que não vai pagar antes, por que ele vai pagar agora? Não tem jeito. Então o que o seu advogado vai fazer? Ele vai começar o que a gente chama de fase expropriatória. O nome é complicado, mas é simples. Vai expropriar, vai tirar dinheiro desse cara. Como vai fazer isso? Tem uma ordem que é a ordem comum, que a lei dá, falando, olha, preferencialmente, vamos por essa ordem aqui. Então a primeira coisa que o seu advogado vai fazer é pedir um bloqueio via Sysbajude. O que é o bloqueio via Sysbajude? Sysbajude é um sistema do Poder Judiciário, que é um sistema que integra o Poder Judiciário com o Banco Central. Né? E o Banco Central tem informações sobre o quanto de dinheiro aquela pessoa tem em todas as contas bancárias dele. Então, pelo Sysbajude, o juiz vai falar, não pagou os 12 mil, então eu quero que, através desse sistema do Banco Central, que todos os bancos bloqueiem até o limite de 12 mil reais na conta desse cara. Então o cara tem lá 6 mil na conta do Itaú, mais 6 mil na conta do Bradesco, vai bloquear as duas. Ele não vai mais conseguir movimentar essa conta. Por quê? Porque vai ser bloqueado esse dinheiro. Para que é bloqueado? Para transformar isso numa penhora. Ou seja, esse dinheiro vai sair das contas bancárias dele à força e vão para a conta do juiz, para a conta judicial. E lá vai ser utilizado para pagar você esses 12 mil reais que ele deve. Nossa, tentei o bloqueio, mas não consegui. Tem outros passos, tá? Você tem, por exemplo, mais dois sistemas. Vamos pegar mais um pouco de tela aqui. Você tem dois sistemas que são o Renajude e o Infojude. O que são esses sistemas aqui? O Renajude e o Infojude. O Renajude vai procurar automóveis, motocicletas, carros, motocicletas, né? Automóveis em geral, no nome do devedor. Então vamos supor que você fez o Renajude, descobriu que ele tem um carro lá, avaliado em 30 mil reais. O que vai acontecer? A gente vai pegar esse carro dele e vai mandar para um leilão. Então o carro vale 30 mil, mas no leilão ganha quem der o maior lance. Alguém vai lá e dá um lance, por exemplo, de 18 mil nesse carro. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai pegar esse dinheiro, vai mandar para o seu processo para você descontar os 12 mil que ele te deve. Lógico que isso é bastante demorado quando você pensa em leilão, etc. Então esses 12 mil, o valor já vai ter crescido também, porque continua correndo juros, correção monetária, etc, etc. O que é o Infojude? Através do Infojude você consegue descobrir o que esse cara está
declarando no imposto de renda. Por que isso aqui é importante? De repente você descobre que esse cara não tem dinheiro na conta dele no banco, mas que esse cara todo mês está recebendo dinheiro de uma empresa. E aí você vai e descobre que ele é o sócio dessa empresa. O que você já pode fazer? Penhorar esse valor que ele está recebendo da empresa, tá? E aí, fora isso, tem uma série de técnicas de investigação para você conseguir descobrir se esse cara tem dinheiro, se ele está escondendo esse dinheiro e poder fazer a penhora, fazer o bloqueio desse dinheiro ou desses bens que ele tem, de uma casa, de um avião, de um jatinho, de um navio, de uma moto, seja lá o que for, barras de ouro, não sei, qualquer coisa que você descobrir que esse cara tem, que tem valor, você pode tentar bloquear, pode tentar penhorar para receber a sua dívida, tá? Então, é isso, basicamente, um cumprimento de sentença, mas tem uma informação que eu acho que vai ser útil para você, que eu estou deixando nesse vídeo linkado aqui do lado, e que vai complementar essas informações.